Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Python. Essa é a última aula dessa nossa primeira semana que a gente está trabalhando com os assuntos mais iniciais, mais simples, mais básicos, né? E nessa última aula a gente vai tratar dos assuntos de listas e dicionários, que são assuntos bem legais, bem interessantes de você trabalhar, tá bom? Então vamos começar entendendo o que são listas e dicionários, né? Dentro da linguagem Python, a gente tem uma categoria de comandos que a gente chama de coleções, tá? E o que são as coleções? As coleções, elas são comandos, elas são como se fossem variáveis que você consegue armazenar várias informações, né? Onde você consegue armazenar várias informações ali dentro. A gente viu que a gente tem as variáveis em que a gente consegue armazenar uma única informação, né? Dentro de uma variável a gente consegue ter uma única informação. Só que as coleções, elas permitem que você armazene mais de uma informação, né? Enquanto em uma variável você armazenava um número, um único dado, né? É um número, uma string, e nas coleções você consegue armazenar mais de um número, você consegue armazenar 2, 3, 4 números, você consegue armazenar mais de uma string, né? E informações até de diferentes tipos, né? Misturando strings com números, né? Int ou float, enfim. Então, coleções é basicamente isso. E listas e dicionários, eles se enquadram nessas categorias. Eles são dois tipos de coleções, né? Dentro de Python, basicamente, a gente tem três tipos de coleções, que são as listas, as tuplas e os dicionários, tá bom? As tuplas, a gente não vai enquadrar, não vai trabalhar tanto com tuplas aqui, porque não é de grande interesse para nós utilizarmos. Nosso maior interesse vai estar em listas e dicionários, mas a gente vai tratar rapidamente do que são as tuplas também, né? Até porque as tuplas, elas são coleções bem semelhantes às listas também, tá bom? Então vamos entender primeiramente sobre as listas. As listas, elas são elementos, as listas, elas são coleções, né, que vão armazenar que podem armazenar diversos elementos, diversos dados dentro delas. E os elementos que vão estar dentro de uma lista, né, como vocês estão vendo aí, eles são identificados por índices, iniciando por 0, tá? Então, quando você tem uma lista, tá? E eu já deixei na tela para vocês a forma de você criar uma lista, né? Um exemplo como você cria uma lista. Essa lista aí eu só utilizei strings, né? E cada elemento é uma string que é uma letra, né? Você tem o primeiro elemento, que é o elemento A, o segundo, que é o elemento B, o terceiro, que é o elemento C, e todos aí são strings, porque estão entre aspas, né? Os elementos dentro de uma lista, eles são separados por vírgulas, tá bom? E você declara uma lista a partir do momento que você cria uma variável e você iguala ela a algo que está entre colchetes. Tá? Então, quando você abre ali os colchetes, quando você coloca um dado entre colchetes, né, você está criando uma lista. Tá? E cada elemento ele é identificado por um índice. Para que você consiga trabalhar com esses elementos dentro da lista, você vai utilizar os índices. Né? A lista ele já tem esse padrão. Você não consegue alterar a forma de identificação desses elementos. Ela tem esse padrão, que são os índices, que começa por 0. Então, o primeiro elemento da sua lista ele vai ter um índice 0. Tá bom? E o último, e assim vai fazendo a contagem de 1 por 1, né? 0, 1, 2, 3, 4, e quantos elementos você for colocar. Mas sempre inicia no índice 0. Então essa é a característica das listas, tá bom? Ela tem essa organização, tá? E aí a gente tem os dicionários. Então, o que são os dicionários? Os dicionários, eles são um pouco semelhantes às listas, tá bom? Todas essas coleções, elas têm características semelhantes, ela tem um conceito semelhante, né? Todos eles têm o mesmo conceito, têm a mesma ideia, são bem semelhantes, só que varia mais a forma de organização, de estruturação de cada um deles. Então, dentro dos dicionários, a gente vai ter elementos que eles são identificados por chaves e essas chaves são sempre associadas a um valor, tá? E essas chaves, elas podem ser strings. A gente tem lá nas listas, a gente viu que nós acabamos de entender que quando você define um elemento ali dentro de uma lista, ele automaticamente já vem identificado por um índice, né? Onde o primeiro elemento da lista é o índice 0. Já nos dicionários, isso não acontece. Quem vai definir o índice, digamos assim, é você. E esse índice, que na verdade nós chamamos de chaves aqui na parte do dicionário, ele pode ser de qualquer tipo.
tá? Ele pode ser uma string, ele pode ser um número, tá? Um número inteiro. Então, assim, você pode escolher um dos dois, um string, um número inteiro, você pode ter um texto longo, pode ter só uma letra, tá bom? Que vai simbolizar essa chave, e cada chave ela precisa estar associada a um valor. Se você tiver uma chave sem um valor, você não tem nada ali, tá bom? Então, as chaves sempre elas estão associadas a um valor, tá? Então, aqui nessa estrutura que eu deixei, você tem ali dicionário, você tem uma igualdade, e aí você abre as chaves. Quando você abre as chaves, você está dizendo pro seu programa que você está criando um dicionário ali. E aí você vai começar escrevendo, tá? No primeira parte, você vai começar escrevendo a sua chave. E aí você define a sua chave, que ali eu coloquei o nome, tá? Minha chave é o nome, e o valor que está associado a essa minha chave vai ser o nome da pessoa, que é João. Entendeu? Então, para eu definir o que é chave e o que não é, a gente utiliza os dois pontos, tá? Então, primeiro vem a chave, eu coloco os dois pontos, tudo que vem depois desses dois pontos, agora é valor, não é mais chave. E aí, quando eu colocar uma vírgula, eu estou dizendo que a minha chave, todos os valores, o valor que está associado à minha chave, ele finaliza bem ali, e tudo que vem depois da vírgula já é outra chave, já é outro valor, tá? E uma coisa interessante, eu coloquei ali na idade, né, tem aí na idade, o 23, o valor que está associado à idade, é um 23 entre aspas. O meu programa ele vai entender isso como um string, mesmo sendo um número inteiro, tá? Eu poderia usar um número inteiro sem as aspas? Poderia, funciona da mesma maneira. Tá, e na parte da chave da idade, eu poderia digitar um número para simbolizar a chave idade, né, ao invés de ser uma string? Poderia também. E a gente vai conferir isso melhor quando a gente estiver programando, tá? Então, vamos trabalhar logo aqui com listas e dicionários dentro do nosso VS Code. Então, estou aqui no VS Code, eu já deixei pronto aqui uma lista que eu criei, tá? E já printei ela aqui. Eu criei uma lista, eu abri os colchetes, dentro da lista eu digitei um número inteiro, depois eu digitei uma string, depois eu digitei outro número inteiro, depois eu digitei outra string, eu poderia digitar um número real também, sem problema, né? 1.25, por exemplo. E minha lista está criada. Isso aqui é minha lista, tá bom? É como se fosse uma variável, isso aqui, que está recebendo uma lista, tá bom? Então, vamos ver como é que se comporta quando a gente printa. Quando a gente printar a nossa lista, ela vai aparecer da seguinte maneira. Vai aparecer da forma que a gente escreveu aqui, tá? Mostrando todos os elementos que possuem dentro da nossa lista. Aqui as strings, né, você percebe que eu coloquei ela com aspas simples. Isso não influencia em nada. Você pode usar aspas dupla, né, a aspa normal, ou você pode utilizar uma aspa simples. Não tem problema, tá bom? Isso não influencia. Então, beleza. A gente entendeu que a nossa lista, os elementos da nossa lista, eles são identificados por índices, né? Então, o primeiro elemento, ele tem um índice 0. O segundo elemento, ele tem um índice 1. O terceiro, ele tem um índice 2 e assim por diante, né? Então, como eu faço para acessar um elemento específico da minha lista, né? Como é que eu faço? Você simplesmente, se você quiser imprimir na sua tela o elemento específico de uma lista, por exemplo, eu quero imprimir o número 3 que está aqui. E qual é o índice desse número 3? Começa em 0, né? Então, 0, 1, 2. O número 3, ele vai ter o índice 2. Para eu imprimir isso, eu vou colocar um print, o nome, né, da minha lista, a variável que identifica a minha lista, e abro um colchetes. E dentro do colchetes eu vou colocar o índice daquele elemento que eu quero mostrar, que é índice 2. Tá bom? Então, quando eu executar, ele vai mostrar unicamente o elemento daquele índice. Tá certo? Então, assim a gente imprime um elemento específico da nossa lista. Tá bom? É interessante a gente perceber que a gente tem uma coisa muito semelhante entre listas e strings, tá bom? Que eu quero mostrar aqui para vocês, uma curiosidade, né, sobre listas e uma semelhança entre listas e strings. Quando você tem uma string, como por exemplo, um string chamado nome, tá? Essa string, ela é como se fosse uma lista, tá bom? Ela é uma espécie de lista que contém todas essas letras, né? A questão é que uma string, ela só vai ter o quê? Ela só vai ter elementos que são strings. Mas cada letra dentro de uma string, cada caractere, ele possui um índice. Então ele é bem semelhante a uma lista também, ele possui um índice. E esse índice começa também em 0, tá? E aí a gente tem essa semelhança. Então se eu botar aqui um print st 0, por exemplo,
no caso, colchete 0, vou fechar aqui, e eu executar, ele executou tudo meu, lá no final ele mostrou o N, né? Que eu deixei o print dele lá no final. Se eu botar aqui o 3, por exemplo, ele vai mostrar o E. Então o string tem essa certa semelhança com listas, né? E é interessante a gente saber disso. Agora, uma outra curiosidade, algo que a gente pode fazer no nosso trabalho aqui com listas, né? É a gente ter uma lista dentro de uma lista, tá bom? Quando você tem as listas, elas podem ser agrupadas, digamos assim. Você pode estar colocando quantas vezes você quiser uma lista dentro de uma lista, dentro de outra lista, e assim por diante, né? Da forma que você decidir. Você pode fazer essa manipulação, tá bom? E aí, vamos fazer um exemplo aqui. Para você botar uma lista dentro de uma lista, é só você abrir os colchetes, né? Abrir e fechar os colchetes com os elementos que você deseja dentro. E ao final, né? Depois do último colchete, você coloca uma vírgula. Então agora, se eu botar aqui lista elemento 0, né? Se eu pedir o elemento do índice 0, ele vai me mostrar a lista que está no índice 0, tá bom? E se eu colocar um 0, 1, por exemplo, ele deve me mostrar a string A. E ele me mostrou a string A. Então, isso aqui, a gente vê que é muito semelhante ao que a gente aprende lá na matemática, que é sobre matrizes, tá? Isso aqui, se a gente parar para pensar, isso é muito semelhante a uma matriz. Então, se a gente criar bem aqui, por exemplo, vamos colocar esses dois entre colchetes também, para fazer outra lista. E vamos colocar um outro número, que vai ser o número 5, por exemplo, e colocar aqui entre colchetes também, tá? Aí aqui a gente tem 3 listas dentro de uma lista, tá bom? A gente tem 3 listas dentro de uma lista, tá bom? Então, se a gente quiser printar aqui, por exemplo, a lista do índice 1 e o elemento de índice 1 dentro dela, vai aparecer a letra A, certo? Se eu botar o elemento 0, deve aparecer o número 3. Então, tá funcionando. Então, aqui a gente vê o que? Se a gente parar para imaginar, se a gente raciocinar um pouquinho aqui, tentar imaginar uma matriz, nisso aqui a gente tem o que? A gente tem uma matriz que possui 3 linhas e que possui 2 colunas, tá? Então, as linhas, que é o primeiro índice, a gente tem um que pode ir até o índice 2, começa em 0 e termina no índice 2, e as colunas que começa em 0 e termina em 1. Tá bom? Então a gente tem uma lista aqui que seria 3 por 2, né? Tem 3 linhas e 2 colunas, certo? Então é muito interessante esse detalhe sobre matrizes, porque lá quando você for trabalhar, você podendo trabalhar com algumas operações matemáticas aqui dentro, você acaba utilizando esses conceitos de matrizes, tá? E aí você pode acabar trabalhando com matrizes que contêm apenas números, né? Para você realizar algumas operações matemáticas. E aí você pode ter uma matriz de infinitos tamanhos, pode ter uma matriz 5 por 5, uma matriz 10 por 10, né? De várias maneiras, assim como você tem a possibilidade de criar essas matrizes do zero, né? Quando o seu programa estiver sendo executado, o usuário criar uma matriz, você tem a possibilidade de você imprimir essa matriz naquele formatozinho quadrado, né, com os números em cada local. Enfim, tem várias coisas que você pode fazer com isso aqui, com esse conceito de matriz, tá bom? Aqui dentro. Então, basicamente, a gente tem um agrupamento de listas, né, uma lista dentro de outra lista, né, mas que isso pode ser considerado também uma matriz, certo? Você pode trabalhar desse modo como se fossem matrizes. Tá bom? Então agora eu vou tirar aqui esses agrupamentos aqui, essas sublistas, e vamos trabalhar com uma lista comum, só para a gente treinar alguns comandos, né, e facilitar aqui um pouco. Alguns comandos que a gente precisa aprender aqui na hora que a gente estiver trabalhando com listas, né? Dentro da parte de listas, você pode estar executando alguns comandos para manipular uma lista, tá? E o primeiro comando que eu vou ensinar para vocês é o comando .append. Você vai digitar o nome da sua lista e no final você coloca um ponto append. Tá? Ele já apareceu aqui para mim. Esse ponto append é o quê? É para você adicionar um elemento ao final da sua lista, lá no finalzinho da sua lista. Tá? Então, se eu colocar aqui uma letra C, por exemplo, ele vai adicionar o elemento ao final da minha lista. Então, por exemplo, vamos verificar aqui, executar.
Então o programa executou, a primeira vez ele não tinha nada, depois de executar o ponto append, ele adicionou a letra C ao final da minha lista, certo? Um outro comando que a gente pode utilizar também é o comando insert, tá? Para que serve esse comando? O comando insert ele vai inserir um novo elemento em um local específico. O ponto append ele vai colocar sempre ao final da sua lista. Ele nunca vai colocar em um local específico, nem no início, nem no meio, é sempre ao final. Já o insert você consegue especificar o local que você quer inserir. Então, por exemplo, eu quero inserir no início da minha lista. Eu vou colocar índice 0 e colocar logo depois da vírgula o elemento que eu desejo. Então, começo colocando o índice e depois o elemento que eu quero inserir. Então, a letra C ela deve aparecer antes do número 1. Ele vai empurrar todos esses elementos para a próxima casa e vai ocupar o espaço do índice 0. Então, vamos executar aqui para a gente verificar. Pronto, a letra C foi colocada logo no início, né? Antes não tinha e depois ela foi colocada no início, tá? Então essa é a função do insert, é a diferença entre o insert e o append, né? E aí a gente tem um remove também, né? Vamos digitar aqui remove para a gente verificar como funciona. E o remove, ele remove um elemento que possui o nome que você determinar. Então, por exemplo, se eu quiser remover o elemento C, ele vai remover o elemento C da minha lista, só que ela não tem esse elemento. Então não vai funcionar, o programa vai dar erro. Se eu colocar o elemento A, ele vai remover o elemento A. E aí você se pergunta, tá, mas a gente tem dois elementos A's. Qual ele vai remover? Ele vai remover o primeiro que aparecer. Tá? Ele vai percorrer a lista do primeiro índice, do índice 0, até o último. E o primeiro elemento que aparecer associado ao índice que tiver a letra A, ele vai eliminar. Tá bom? Então se a gente executar aqui, a gente vai verificar que a segunda permaneceu. Mas a primeira ela foi removida. Se a gente executasse duas vezes, ele ia remover os dois. Tá? Então, se a gente botasse aqui duas vezes para executar, ele removeu os dois, o primeiro e o segundo. Certo? Então, essa é a função do remove. E aí a gente tem uma outra função, que é a função pop. A função pop, ela também tem ela tem o objetivo de remover um elemento da sua lista. A diferença da função pop para a função remove é que você vai remover pelo índice, tá bom? Então, para os dois casos, para você adicionar um elemento, você tem duas opções, e tanto para você adicionar quanto para você remover, você tem duas opções. Para adicionar um elemento, você tem duas opções. Para remover um elemento, você tem duas opções de remoção. Para adicionar, você pode adicionar no final, ou adicionar em um local específico. E para remover, você pode remover de acordo com o elemento ou remover de acordo com o índice, né? E aí você pode digitar um índice, eu quero remover o elemento que está no índice 2. Então ele deve remover o número 3 aqui, certo? Então se a gente executar, a gente vai verificar que ele removeu o número 3, tá bom? Então essa é a função, esse é o objetivo aqui do nosso comando pop, tá bom? Agora eu quero explicar um pouquinho sobre as tuplas. O que são as tuplas, né? Vamos comentar isso aqui. O que são as tuplas? As tuplas, elas são muito semelhantes às listas, tá? A gente não vai trabalhar muito com elas aqui, mas elas são muito semelhantes às listas, né? Então, se eu pegar aqui eu vou pegar essa mesma lista aqui que nós criamos. Vou colar aqui uma lista e vamos tirar os colchetes, e aqui a primeira diferença entre elas é que a gente usa os parênteses, a gente não usa os colchetes. Para você criar uma tupla, você usa os parênteses. Então aqui eu estou criando uma tupla, tá bom? É muito semelhante à lista, mas muda apenas isso no método de criação, que é para você especificar que isso é uma tupla. E a outra diferença de uma tupla para uma lista é que uma lista você consegue alterar o elemento dela. Já uma tupla não. Então, por exemplo, eu vou comentar isso. Eu vou voltar esses aqui, tirar os comentários desse. Se eu quiser alterar um elemento dessa lista, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Posso colocar aqui lista, índice 2, né, um número de índice 2, ele vai ser igual ao número 7. Então eu estou dizendo que o que seria, na verdade, o número 3, agora ele vai passar a ser o número 7. Né? Então vamos executar aqui para a gente verificar. Então ele começa com o número 3, depois ele é alterado para o número 7. Isso a gente consegue fazer com uma lista. Agora com uma tupla, a gente não consegue fazer isso, tá? Não tem essa possibilidade. Então vamos conferir aqui direitinho. Deixa eu comentar esse. O índice 2 foi igual a
set, né? Vamos colocar aqui um print lista e um print também no final. Se eu tentar executar isso aqui, o nosso programa ele vai apontar que não pode ser alterado, porque ele é uma tupla, tá? Então, ele já alertou aqui que tem um erro, que ele não pode ser alterado, né? Esse comando não pode ser realizado, porque nós estamos trabalhando com uma tupla, tá bom? Essa é a principal diferença entre uma tupla e uma lista. E aí você pode trabalhar com o que for melhor para o seu programa, né? Mas uma tupla só seria interessante se você quiser criar um agrupamento de informações que você não precise alterar, né? De maneira nenhuma, que você não precise modificar. Vai ser um agrupamento de informações fixo, digamos assim, tá? Então, às vezes pode não ser tão interessante, tá? Então, o nosso principal ponto aqui é a parte de listas, tá? Listas é o que nós precisamos aprender principalmente aqui, né? Porque nós vamos utilizar mais à frente também, para os próximos assuntos. É mais importante você aprender a parte de listas. Então, vamos para a parte de dicionários. Né? Os dicionários eu deixei criado aqui também já um dicionário, tá? Da maneira que a gente aprendeu lá, tá? Só que eu criei um dicionário diferente. Botei aqui um nome, né? Que seria o João, botei a idade, 20, botei o número e o número dele. Se a gente printar o nosso dicionário, ele vai aparecer da forma que nós escrevemos ali, com todos os elementos. Uma outra possibilidade de declarar um dicionário, de você criar um dicionário também, é você, para que fique de forma, digamos que mais organizada, de mais fácil compreensão, porque que a gente vê que está bem misturado, né? Então, uma outra coisa que nós podemos fazer, uma outra possibilidade, é você dividir os elementos do dicionário nas próximas linhas, né? Você ir criando os parágrafos aqui, lá no final você fecha com a chave. Então, quando nós fazemos essa estruturação, isso aqui também é um dicionário, tá? Isso não deixa de ser um dicionário. Então, o dicionário também pode ser estruturado dessa forma, sem problema nenhum, tá? E aí a gente tem todos esses elementos. Para a gente printar um elemento específico de um dicionário, a gente viu que lá nas listas a gente faz o quê? A gente coloca o índice daquele elemento, né? E a gente vai imprimir o elemento específico, né? O dado específico que nós queremos. Aqui a gente faz como? A gente coloca o nome da nossa chave, tá? Entre os colchetes. E aí quando a gente executar, ele vai imprimir o valor associado a essa chave, que é João, certo? Então se eu botar aqui idade, então sempre colocando o valor da sua chave, ele vai imprimir o valor associado, tá bom? Agora, a gente verifica aqui que a minha idade, né, a idade que eu coloquei aqui, eu coloquei como sendo uma string, tá? Então se eu botar aqui um type, por exemplo, para a gente verificar de que tipo de dado é esse, vamos executar aqui, ele mostra que é um tipo, um dado do tipo string, tá? A classe dele é string. A gente poderia usar sendo um número normal? Poderia também, você pode usar sendo um número inteiro sem problema nenhum. Então se eu tirar aqui e imprimir, ele vai mostrar da mesma forma o número inteiro. E agora ele vai passar a ser um dado do tipo int, tá? Class int. Se eu botasse um número real, funcionaria? Funcionaria também. E ele passaria a ser um dado do tipo float e não daria nenhum erro, tá? Então você pode colocar qualquer tipo de dado que você quiser. Assim como dentro das listas você pode usar qualquer tipo de dado que você quiser, tá? A diferença aqui em relação às listas é que você vai mudar a forma de você acessar esses dados, a forma de você organizar eles, de você acessar, tá? Aqui a gente acessa pelas chaves e quem define as chaves são a gente. Lá nas listas a gente já tem os índices, que eles já são pré-definidos. Conforme você vai adicionando um elemento, os índices vão sendo atribuídos de forma automática, que é uma contagem de 0 até, né, de 1 em 1, começando de 0 até o último elemento. Aqui você vai definir as chaves que você quer e você acessa cada valor pelas chaves, né? Mas aqui a gente pode fazer mais do que isso ainda, né? A gente pode criar uma lista dentro de um dicionário, por exemplo, né? A gente abre aqui os colchetes e nisso nós estamos criando uma lista dentro de um dicionário. E aí, por exemplo, eu tenho o nome, a idade, o número de uma pessoa. Se eu quiser o nome, idade e número de mais de uma pessoa, eu posso fazer da seguinte maneira. Eu posso criar listas em cada local. Então vamos botar aqui, por exemplo, Marcos. Eu posso criar listas em cada local, em cada chave, né? Ao invés de eu ter só um valor, eu vou ter uma lista
de valores e eu vou colocando nas posições correspondentes. Então, por exemplo, o Marcos está na segunda posição da lista, né, da chave nome. A idade do Marcos eu vou colocar também na segunda posição da lista que está na chave idade. E o número do Marcos eu também vou colocar na segunda posição da lista que está na chave número. E aí eu dou só uma vírgula e eu coloco um número qualquer aqui, né? Vamos colocar qualquer coisa. E eu coloco um número qualquer. Para eu acessar o índice que eu quero, para acessar o elemento que eu desejo, né? Para acessar o elemento que eu desejo, eu vou precisar o quê? Eu vou precisar digitar, informar minha chave, como a gente já aprendeu, nome. Só que agora, como a gente tem uma lista, a gente tem mais de um elemento, eles estão agrupados dentro de uma lista, a gente vai fazer o quê? Nós vamos colocar o índice dele naquela lista, tá? Então é bem semelhante à questão das matrizes aqui também, né? Só que agora, ao invés de a gente ter o índice da matriz, a gente vai ter a chave, né, do nosso dicionário, a chave dos elementos que a gente quer acessar. E aí a chave, por exemplo, é nome. Eu quero acessar o elemento de índice 1, que seria o do Marcos. Então, se eu executar aqui, a gente vai receber o nome dele, né? Agora eu quero acessar idade, né? A idade do Marcos. Então, eu coloco a chave idade e o elemento de índice 1, tá? E aí todos os dados do Marcos, eles vão estar sempre no índice 1. Então, é uma forma de você estar organizando seus elementos, suas informações, quando você precisar unir várias informações. Tá bom? Então é assim que funcionam os dicionários, é assim que a gente são formas de a gente estruturar um dicionário, tá bom? E aí, nesse caso, a gente fez um dicionário aqui que possui mais de uma dimensão, digamos assim, tá? E a gente tem alguns comandos também, tá? Assim como nas listas a gente tem comandos, no dicionário a gente também tem comandos. Então eu vou só voltar aqui, tirar esses elementos, vamos deixar um dicionário só com um elemento mesmo. Na verdade, vamos deixar ele dessa maneira, vamos trabalhar ele assim, dessa forma. Tá? A gente printa aqui o nosso... Eu vou botar aqui, print só o D. E aí a gente vamos trabalhar aqui com os comandos para manipular o nosso dicionário. Tá? Então, o primeiro comando que a gente tem é o pop. Tá? Assim como a gente tem lá nas listas, a gente tem aqui no dicionário. O pop, ele vai remover... A gente viu que lá nas listas, a gente... testou, né? E o nosso pop ele remove um elemento pelo índice dele. Você coloca o índice do seu elemento e ele vai remover o elemento que está naquele índice, tá? Independente de qual elemento seja. O pop aqui ele vai remover também pela chave, que é bem semelhante ao índice, tá? Ele vai remover o elemento pela chave que você digitar. Então, se você tiver um elemento associado à chave nome e você colocar no seu pop que você quer remover o elemento associado a nome, ele vai remover tudo que tiver associado a nome. Todos os elementos que estiverem associados a nome. Se você tiver só um, ele remove esse um. Se você tiver 2, 3, 4, como a gente tem aqui, né, 2 elementos, né, a gente tem uma lista aqui dentro, ele vai remover tudo que estiver associado a essa chave, tá bom? Então, vamos só colocar aqui um print depois, para a gente executar e verificar como vai ficar. Então a gente teve aqui, eu vou fechar porque a gente teve muita execução já. Então, beleza, a gente teve aqui a primeira impressão que foi feita, né, o primeiro print, e nossa lista completa. A gente teve a lista com a chave nome e os elementos associados a elas, né? Já na segunda, a gente fez um pop e removemos tudo que está associado à chave nome. Então, quando a gente removeu tudo que está associado à chave nome, sobrou só aqui a chave idade e a chave número. Então, a gente verifica que funcionou perfeitamente, tá? Então, esse é um outro comando que a gente pode utilizar para você remover. Uma outra possibilidade também que você pode fazer, uma outra coisa para você remover um elemento, é você fazer um del, você botar um dic, aí você abre os colchetes e você bota a chave que você quer remover. Então, bota a chave idade, por exemplo. É maiúsculo, né? Idade. Então, bota a chave idade e isso aqui ele vai remover a minha chave idade, tá? Então, aqui a gente teve o primeiro print, eu tinha a chave idade antes, agora eu não tenho mais a chave idade, tá? E aí você pode usar esse comando também de deletar, né, e colocar o elemento entre os colchetes aqui que você quer remover do dicionário. Beleza?
Então tá, eu quero adicionar um novo elemento no meu dicionário e eu quero adicionar esse elemento aqui dentro da minha chave nome. Eu quero botar o nome de uma nova pessoa, né? Vou adicionar os dados de uma nova pessoa, vamos dizer assim. Como é que eu faço? Como aqui a gente tem listas dentro de cada chave, né, associada a cada chave, a gente vai fazer o quê? Aqui nos dicionários a gente não tem os comandos que a gente tem lá nas listas de um append e tal. Enfim, pra gente adicionar, né, nem um insert nem um append, a gente tem esses comandos. Então, para a gente adicionar um novo dado no dicionário, se a gente tivesse um dicionário simples, né, por exemplo, eu vou criar aqui um dicionário simples aqui, ser igual a gente bota as chaves, a gente bota nome, dois pontos, ser igual a João. Aí nós colocamos a idade dele, idade, dois pontos, vamos botar aqui 20. Ok, então nós temos aqui elementos simples, um dicionário simples, onde cada chave possui um elemento, né? Possui um valor associado a ele, né? Vamos tirar aqui das aspas, e ele cada um possui um valor associado. Para adicionar um novo valor, um novo elemento, uma nova chave, um novo valor, né? Porque eu não tenho como adicionar, do modo que está aqui, eu não tenho como adicionar dois valores a uma única chave. Eu só posso colocar um valor para uma chave, certo? A gente só coloca um valor para uma chave, quando é um dicionário simples, tá? Então, para eu colocar uma nova chave, um novo valor, o que eu faço? Eu vou printar aqui esse novo dicionário só para a gente verificar as diferenças. Então, a gente coloca um dic2 vai ser igual a a gente coloca um dic2 e aí dentro do índice aqui, né, da chave, do nome da chave, o que seria o nome de alguma dessas chaves, se a gente quisesse printar, né? E aí aqui dentro dos colchetes, né, a gente colocaria o nome de uma das chaves existentes se a gente quisesse imprimir na tela os valores dessas chaves. Mas como a gente quer adicionar uma nova chave, você vai colocar o quê? Vai colocar o nome da sua nova chave. Então, por exemplo, eu quero adicionar um número, né, da pessoa. Eu boto que o número vai ser igual, e aí eu coloco o valor que eu desejo, tá bom? Então, fazendo esse comando, o meu programa vai ler o meu dicionário, ele vai olhar, não existe nenhuma chave chamada número, né? Mas ele quer que exista essa chave, que ela seja igualada a esse valor, que ela possua esse valor associado. Então a gente vai criar essa chave e vamos colocar esse valor associado a essa chave, tá bom? Então se a gente executar, vamos verificar aqui. Então, funcionou, né? A gente antes não tinha a chave número e depois ele criou a minha chave número. Assim como eu posso substituir a minha chave nome, dentro da minha chave nome eu posso substituir o valor que eu desejo, né? Então eu posso colocar aqui outro nome e ele vai substituir. Então antes era João e mudou para Caio, certo? Então a gente pode fazer esses métodos quando a gente trabalha com um dicionário simples. Tá, mas e se a gente estiver trabalhando com um dicionário que possui mais de uma dimensão, né, que possui mais de um valor associado às suas chaves, né, possui umas listas dentro dele? O que a gente faz? Vamos adicionar então um novo nome, né, os dados de uma nova pessoa. Então começando pelo nome. A gente faz da mesma modo, no início a gente começa fazendo da mesma maneira de um dicionário simples, coloca o nome dele, coloca a área que a gente quer adicionar, tá bom? Que a gente deseja adicionar. E depois disso, o que a gente faz? Como a gente está trabalhando com a lista, a gente vai precisar adicionar um novo elemento na lista. E como é que a gente faz para adicionar um novo elemento numa lista? Isso é uma lista dentro de um dicionário, né? Então, como é que a gente faz para adicionar um novo elemento nessa lista? A gente utiliza o comando .append, tá? O meu ambiente aqui ele já até identificou que eu quero usar esse comando .append. E aí, dentro do .append, né, a gente vai colocar o valor que a gente deseja. Então, vamos botar aqui Maria. Então, quando eu executar esse comando, ele vai adicionar um novo elemento dentro dessa lista que está associado à chave nome. Tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou os valores associados à chave nome, todos os valores associados à chave nome, que consiste em quê? Em uma lista, tá bom? É como se essa lista fosse um valor único. E aí depois a gente acessou essa lista
para adicionar ao final dela o nome Maria, adicionar ao final dela um novo valor. Então a gente executa e vamos verificar o que acontece. Pronto, então funcionou, a gente verificou que funcionou. Antes não tinha o nome Maria e agora aqui, né, foi adicionado o nome Maria, tá? Então você começa trabalhando, quando você trabalha com um dicionário que possui listas dentro dele, né? Nessa primeira parte aqui a gente começa trabalhando como se fosse um dicionário apenas, colocando o nome da chave e tudo mais. Mas quando você acessa uma chave que possui um dicionário, ou possui uma lista dentro, a partir do momento que você acessa essa chave, você já vai começar a trabalhar como se fosse uma lista, podendo utilizar os comandos que se utiliza em uma lista, tá bom? Se a gente tentasse colocar, como a gente faz com o dicionário, né, criar um novo índice, né, colocando aqui, por exemplo, ali é o índice 0, o índice 1, colocando o índice 2. Se a gente tentasse fazer dessa maneira, não iria funcionar. Ia dar erro no nosso programa, né, como se a gente estivesse tentando criar um novo índice. Ia dar erro no nosso programa. Então você tem que trabalhar como se fosse sendo uma lista, né, com os comandos de lista ali dentro, tá bom? Então é dessa maneira que funciona a adição de novos elementos dentro de um dicionário. Então, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o quê? É que a gente tem alguns comandos gerais que a gente para a gente poder trabalhar com as coleções. A gente tem os comandos específicos de dicionário, dentro de listas, que a gente viu, formas diferentes de trabalhar com um ou com o outro. Mas a gente tem os comandos gerais também para trabalhar com as coleções, né? As coleções de modo geral dentro de Python, né? E esses comandos são os comandos de mínimo, de máximo, né? E vamos já verificar aqui, por exemplo, dentro dessa lista. Vamos criar aqui uma lista padrão. Vamos comentar tudo isso aqui logo. Vamos comentar. E vamos criar uma lista padrão com nomes. Vamos criar 3 nomes aqui. Vamos criar Carlos, João e Maria. Então, vamos lá. Quando a gente utiliza o comando de mínimo e de máximo, a gente vai dizer para o nosso programa pedir para o nosso programa que ele nos mostre qual é o menor valor dentro de uma lista ou maior valor dentro de uma lista, tá? Então, vamos colocar aqui. Eu quero um comando de mínimo, que é min, né? A gente bota o min. Eu quero o mínimo valor, o menor valor dentro dessa lista aqui, lista. Então a gente está dizendo para ele que a gente quer que ele nos mostre o menor valor dentro dessa lista. Se eu colocar que eu quero o maior valor, para eu colocar que eu quero o maior valor, eu só botar um max, né? E dentro dos parênteses a lista que eu desejo. Ok, então vamos executar para a gente ver o que acontece. Quando ele nos mostra o menor valor, ele vai nos mostrar o quê? Ele vai pegar, como a gente está trabalhando por strings, o menor valor vai ser aquele que está mais perto, né? Que a primeira letra está mais perto do início do alfabeto, tá? Então, qual a letra mais perto do início do alfabeto? Né? A letra C, tá? É o nome que tem a letra C. A primeira letra é a C, que é o Carlos. E o maior vai ser o que está mais perto do final. Então, é a Maria, né? A letra M está mais perto do final. E ele vai vendo a ordem das letras, começando pela primeira. Se você tiver os nomes tiverem as letras, por exemplo, os 2 nomes que tem a maior tiverem as letras iguais, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar pelas próximas letras. Aí ele pula para a segunda, vê qual é a maior, qual é a menor. Ele pula para a terceira letra, vê qual é a maior, qual é a menor, né? E assim por diante, até que você tenha letras que são diferentes, ele verifica qual é a maior, qual é a menor. Então, por exemplo, se eu botar aqui o meu nome, né? Se eu botar Caio, ele deve mostrar o Carlos como o maior, ou como ele deve mostrar Caio como o menor, porque a gente vai ter essas duas primeiras letras vão ser iguais, né? Esses 2 nomes são os menores comparados aos outros, né? São os mínimos. Só que a letra R e a letra I, que são as próximas letras diferentes, né? As letras que ele vai comparar, que são diferentes, você tem que a letra I ela é menor do que a letra R, a que está mais próximo do início do alfabeto. Então, se a gente executar, ele vai mostrar o meu nome, tá bom? Então, esses são comandos gerais que você pode trabalhar tanto com lista quanto com dicionário, né? Se a gente testar aqui, vamos fazer um teste. Se a gente botar essa lista que é bem variada e a gente executar, ele vai dar um erro. Por quê? Porque você tem
você tem elementos que estão misturados. Você tem string, você tem números, você tem inteiros, você tem float. Então ele vai ficar assim, tá, tem alguma coisa errada aí, tipo, tá, tem muita coisa misturada e não tem como identificar o que é maior. Como é que eu vou dizer que o número 1 é menor do que a letra A? Entendeu? Então não tem como. Como é que eu vou dizer que 1.25 é menor do que a letra A? Então ele não tem como. Se você tiver só números, ele funciona. Se você tiver só strings, ele funciona também, tá? Então tem essas questões aí que a gente tem que considerar. O outro que a gente tem é o comando de sum. O sum, ele é um comando de soma. Você vai somar todos os elementos da sua lista. Se a gente executar com essa lista aqui que só tem string, isso não vai funcionar, tá? Mas se a gente criar uma outra lista aqui que possui vários números, então vamos botar aqui, por exemplo, 2, 5, 10 e 20. Se a gente executar essa soma bem aqui, ele vai nos retornar um resultado de 37, né? Que é o resultado correto. Então ele faz essa soma. Eu posso usar também números reais, né? Eu posso usar um float aqui e ele funciona, ele vai somar. Mas isso não funciona com string, tá bom? O len, né? A gente botar aqui o comando len, ele vai nos retornar o número de elementos que possui na nossa lista, tá? Ele retornou aqui 4 elementos, tá? A gente tem 4 índices, a gente tem 4 elementos dentro da nossa lista. Então, o len, ele retorna o número de elementos que você tem na sua lista. Isso pode ser útil para diversas coisas, tá? Então, é interessante a gente saber desses comandos gerais. Se a gente utilizar aqui dentro do print, por exemplo, um len dic, a gente trabalhar aqui com o nosso dicionário um pouco, ele vai nos retornar 3 elementos. Aí você fica, Caio, mas eu tenho mais de um elemento. Mas eu tenho mais de um elemento, eu não tenho só 3 elementos. Mas é porque dentro do dicionário ele vai se basear pelo quê? Pelas chaves. Então não é necessariamente o número de elementos que ele está ali retornando. Ele está ali retornando o número de chaves que você tem. E aí dentro das chaves você pode ter o quê? Você pode ter uma lista com vários elementos, tá? Então tem essas questões. Assim também a gente poderia botar um dic e botar a chave específica, né? Como por exemplo a chave nome, aqui, pronto, tinha visto um erro ali. Então a gente pode botar um dic e a chave nome para ele nos retornar porque a gente quer o valor da chave nome, ou seja, a gente está pedindo para ele nos retornar o número de elementos que possui dentro da chave nome. Então ele vai pegar essa lista e ele vai ler ele vai verificar o número de elementos que possui nela. E no caso ele nos retornou o quê? 2. Tá? Então você pode acessar a chave para verificar o número de elementos dela, caso você esteja trabalhando com uma lista dentro de um dicionário. Tá? Então tem essa possibilidade também. Aí, o que mais que a gente tinha, né? Os outros. A gente tem o máximo, tem o mínimo. A gente tem o máximo, tem o mínimo, né? Vamos dar um Ctrl C aqui. O mínimo funciona da mesma maneira. Ele vai pegar o menor, né, na ordem alfabética aqui e o maior na ordem alfabética. No caso, ele pegou as chaves. Se a gente pegar uma chave específica, né, como a gente fez ali com o len, como por exemplo a chave nome, ele vai nos mostrar o mínimo e o máximo dentro dessa chave, tá bom? Dentro dessa lista que está associado à chave, tá bom? O elemento mínimo e o elemento máximo. Então funcionam da mesma maneira, tá? Funcionam da mesma forma. Aí você pode estar trabalhando com a lista e acessar a lista dentro do dicionário dessa maneira, ou se você estiver trabalhando com um dicionário simples de uma dimensão, né, com um elemento em cada chave apenas, você não vai precisar fazer essa especificação da chave nem nada do tipo. Porque quando você tem uma chave com um elemento, você sempre vai ter uma chave com um elemento, você sempre vai ter, logicamente, você vai estar trabalhando sempre com um elemento só, com um dado só, que é o dado daquela chave, né? Então, uma chave significa um elemento também. Então, não necessariamente você precisa fazer as especificações, mas você pode usar aí da maneira que você quiser. Você tem a opção de soma também, né? Vamos botar aqui o sum. O sum é a soma, então a gente vai, como a gente já sabe que não funciona com string, a gente vai fazer com a idade, tá bom? Então, a gente faz aqui com idade, a gente executa, ele dá 43. Se eu usar só o dic aqui, né?
Vamos ver o que acontece. Ele dá um erro, por quê? Porque a gente só tem string aqui, a gente tem string. Se a gente tivesse índices que fossem números, vamos testar, a gente nem testou aqui. Se a gente tiver índice com números, por exemplo, funciona também índice com número? Funciona. Se a gente botar aqui um SUNDIC, né, ele deve dar o quê? 6, e ele deu 6. Se eu der um SUNDIC e botar aqui um número 2, no caso, né? Opa, número 2, ele vai funcionar? Para dar 43. Funcionou, deu 43 também. Então você tem essas diferentes formas de você trabalhar com os dicionários. Então você tem esses diferentes comandos, você tem essas diferentes funções que você pode usar nos dicionários, nas listas, tem esses gerais, tem os mais específicos, né? Essas diferentes formas de você estar trabalhando. Então pratiquem isso, né? Pratiquem tudo que foi aprendido aqui, porque é um assunto que tem bastante comando, tem bastante função e bastante possibilidade, além de exigir muito, dependendo do que você estiver fazendo, da lógica de programação. É interessante estar sempre exercitando essas coisas, tá bom? Então aqui a gente finaliza a nossa última semana, né, do nosso curso de Python, né, aprendendo a parte mais básica de Python, né, a parte mais simples, porém que realmente coisas que são realmente uma base para que você esteja aprendendo aquilo que é mais avançado, tá bom? Então dá uma revisada, dá uma estudada novamente aí nas últimas aulas, antes da gente partir lá para nossa segunda semana, né? E pratique também, exercite também para fixar tudo que foi ensinado aqui, tudo que nós estudamos aqui juntos, tá? Então, até mais!